Fala, gente, estamos aqui mais um episódio do Cast Fit e hoje com a presença ilustre de Vitor Moura, treinador, mentor, personal e empreendedor. Se apresenta aí, Vitor, simbora. Valeu, meu querido, muito obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui, estar com você, estar com o pessoal. Assistam, vai ser muito bom. Enfim, a gente vai aqui falar um pouquinho da profissão, falar sobre o que a gente tanto gosta, que é o treinamento de força, falar sobre a educação física de modo geral. Espero que a gente possa contribuir aí. E tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que você é irmão. Prazer, simbora. Velho. Tá aqui. E aí, galera, hoje, qual é a ideia da gente trazer Vitor aqui hoje? Pra gente falar, além da parte técnica, quando a gente fala em treino, em hipertrofia, emagrecimento, é a gente falar da parte do personal, do treinador, além da sala de musculação, além do treino, a gente falar sobre a carreira profissional do personal trainer, além, como eu falei, da academia. E aí, Vitor, me fala mais um pouquinho aí sobre tua trajetória, sobre tua carreira. Pô, vamos embora. Do começo até hoje. Do começo até hoje. É longo. Vamos dar resumida, senão dá 2 horas. Mas, enfim, me chamo Vitor Moura, como vocês já sabem. Me formei muito cedo, né? Acabei entrando na faculdade, na Escola Superior de Educação Física com 17 anos. Então, assim, acho que quando você entra com 17 anos na faculdade, você é meio imaturo. Graças a Deus, consegui acordar logo para a vida. Tive a oportunidade do primeiro estágio muito cedo. Então, comecei a entender um pouco da responsabilidade que é ser profissional da educação física, que é cuidar de pessoas, que é estar ali promovendo para as pessoas, através do exercício físico, uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho. Hoje a gente trabalha muito com estética, você também tá no mesmo nicho que eu, mas no começo, para você engajar, demora para você entender até o rumo que você quer. Quando você encontra o propósito, fica muito mais fácil. A partir daí, estágios, especializações, acabei me formando no tempo certinho, então 21 anos já estava no mercado de trabalho, são 5 anos aí, quase 5 anos e meio, quase de formado. Tenho especialização em cinesiologia e biomecânica. Hoje eu trabalho 90% no online, posso dizer assim. Trabalho no consultório. Então, é um modelo diferente de negócio, né? Eu sempre falo e defendo, porque a gente, como profissional de saúde, a gente tem uma função muito importante na vida das pessoas. Agora, a gente precisa se portar como profissional de saúde, fazer com que as pessoas entendam que a gente é capacitado para isso. E acho que você sabe muito bem dessa trajetória e faz a mesma coisa, né? Não, com certeza, né? Quando a gente fala em um personal trainer, um treinador, trabalhar em consultório, hoje a gente já vê mais, né? Mas aí, tipo, a gente aí que... Vitor começou antes de mim nessa pegada de consultório, mas eu já tô aí também um pouco mais de 2 anos, tipo, a gente que começou ali entre uns 3, 4 anos atrás, 2 anos e meio, a gente enfrentou um pouquinho de preconceito, né? A realidade é essa, de tipo, um personal trainer no consultório é médico, pois é. É nutricionista, tipo, só que a gente tinha essa visão da sociedade de tipo, de que personal trainer, treinador, só era aquele cara que trabalhava ali numa sala de musculação. E nada além disso. Pois é, e o engraçado, Kaique, que tu falou das pessoas da sociedade, a gente até entende esse preconceito, porque as pessoas de fato não Exatamente. sabem. O que era diferente era sofrer esse tipo de preconceito dos próprios colegas. Dos profissionais da área. A educação física ela se divide basicamente em 3, né? A gente pode pensar em saúde, esporte e lazer. A gente, como profissional de saúde, que consegue e pode atuar numa perspectiva diferente, de prestar um serviço, de fazer uma avaliação física, de fazer uma avaliação postural, a gente pode e deve intervir nessa área também. Tá dentro da nossa área, ali, do nosso nicho de mercado. Então, os próprios profissionais de educação física não sabem que isso pode ser feito dessa maneira. É uma profissão nova, Vitor? Não deixa de ser. A pandemia veio também para trazer vários modelos de profissões, enfim, o online está aí, explodiu, mas a gente pode ter o tete-a-tete, pode ter o pessoal, pode fazer uma avaliação física mais elaborada. Isso no consultório a gente consegue fazer uma avaliação física, uma avaliação postural, fazer uma anamnese mais elaborada. E eu fico me perguntando, né? Imagina as pessoas que fazem aquele treino de academia que você chega, o cara conversa com você 5 minutos, bate no olho, o que é que você tem que fazer, imprime a sua ficha. E a gente que
fica lá 1 hora com a pessoa, pergunta todo o histórico de anamnese, se a pessoa tem ou não alguma doença, se é ou não hipertensa ou diabética, se tem ou não algum problema osteoarticular, qual o objetivo da pessoa, vai falar sobre técnica de movimento, vai falar qual a dificuldade do exercício que a pessoa vem a ter, qual a limitação articular, pensando em todo esse conjunto, em toda essa construção para poder fazer uma consultoria online. E aí você ainda entrega o treino 2, 3 dias depois. E eu fico pensando, será mesmo que esse treino, as pessoas acreditam que esse treino, elaborado e pensado dessa forma, é o mesmo treino impresso da academia que o profissional ali, o estagiário, ele vai te entregar em 10 minutos? Será que as pessoas pensam dessa forma? O que é que tu acha? Não, assim, tipo, a gente sabe, a gente foi professor de salão de musculação, e a gente foi professor na mesma época, como professor, como estagiário, depois eu como professor, e a gente passava bastante tempo para montar o treino de 1 por 1 dos alunos. Isso daí, tipo, já levamos muitas chamadas. A gente... Onde eu e o Vitor trabalhava, a gente realmente era chamar a atenção, porque a gente passava muito tempo montando treino. Por quê? Porque a gente não copiava e colava treino. A gente tinha aquela base ali que a gente fazia, mas a gente sempre respeitava o público que a gente trabalhava. Até porque no horário que a gente trabalhava, a gente tinha pessoas adolescentes, adultos jovens e também a gente tinha idosos. A gente tem idosos com vários problemas articulares, ósseos. E assim, quando a gente fala em questão da prescrição de treino, um treino sem avaliação não é um treino bem prescrito. A realidade é essa. Quando a gente fala em prescrever, a gente precisa de, no mínimo, uma avaliação funcional e uma avaliação postural. No mínimo, porque a gente tem pontos que pode ter alguns desvios, a gente pode ter... muita gente acha que não, é só passar uma mobilidadezinha de tornozelo, de quadril, o agachamento do aluno vai ficar perfeito. Não, vai muito além disso. Eu acho que juntar todas as capacidades que são mostradas pra gente na área. As pessoas, Vitor, é só um treino que tu prescreve? Eu não. É a junção de cinesiologia e biomecânica, é a junção de anatomia com individualidade, é a junção de fisiologia com todo o conhecimento teórico e prático durante todos esses anos, desde estudante até o profissional, para prescrever um treino. Então, não é só um treino. Você precisa de embasamento técnico, científico, as pessoas... Por musculação ser uma coisa extremamente acessível, todo mundo pode fazer musculação. Dá para você treinar na academia do seu bairro, dá para você treinar numa academia low cost, que estão em alta, dá para você treinar na academia do prédio, do colégio, enfim, é acessível. A academia é uma coisa acessível. Apesar de 5% da população brasileira apenas estar dentro das academias, a academia é uma coisa acessível para o público de modo geral. As pessoas acham que por ser acessível, elas sabem. Então, assim, existe muita informação e a informação ela vem para ajudar os canais como esse, os canais como Instagram, os canais como TikTok e afins, mas qualquer pessoa pode falar o que acha. Exatamente. Tipo, a realidade é que existe muita informação, mas pouca interpretação, né? Pouquíssima. Porque muita gente acha que... Como a gente sempre bate nessa tecla que, tipo, porque um blogueiro famoso, um cara que tá ali na fama, que falou algo, dito aquilo como ali, verdade absoluta. É dito como verdade absoluta, tipo, sem embasamento, Tipo, quando a gente tem uma informação dessa, a gente tem que analisar realmente com quem foi feito esse treino, e aí vai, porque até mesmo quando a gente pega um estudo... Se a gente for analisar um estudo, geralmente os estudos são com quê? Com que tipo de pessoas? Quando a gente fala em níveis de hipertrofia. São com homens ou mulheres saudáveis, entre ali 18 e 40 anos, 45 anos, sem histórico de lesões, sem histórico de algum tipo de doença crônica. E aí, tipo, são pessoas relativamente saudáveis que vão ter aquele estudo de controle. Mas quando a gente vai para a prática... é totalmente diferente. Não que não existam pessoas saudáveis, mas, tipo, a gente sabe que na prática vem pessoas com ansiedade, depressão, com doenças... Dieta não controlada. Dieta não controlada, diabetes, aí algum tipo de condropatias. Isso tudo tem que ser levado em conta. E quando a gente fala na hora da prescrição, vai muito... E assim, não vai só além dessa parte aí, mas também vai a parte do pessoal da pessoa. Quantas horas de trabalho, quantas horas de sono, em qual horário vai treinar, quanto tempo tem para treinar. Isso tudo vai ser levado em conta na hora de prescrever. E aí, quando a gente chega na academia, como tu falou, o aluno vai chegar lá, vai fazer uma aferição de pressão.
e aí vai responder a anamnese ali, aquela anamnese básica, que ele vai botar tudo não, 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 não. Tudo não. E aí, tipo, quando vai treinar, vai ter um treino ali, aquele treino que a gente sabe que vai ser ali 3 séries de 10 a 12 repetições, mais ou menos uma base sólida de exercícios que a gente sabe que tem. E aí vai ter aluno que vai fazer agachamento livre sem ter um bom padrão de movimento para fazer agachamento. Vai ter aluno que vai fazer stiff sem ter um padrão de movimento para fazer um stiff. E vai ter aluno que vai fazer um supino e não vai saber fazer um supino. Por quê? Porque não teve uma avaliação funcional, uma análise de movimento, realmente, se ele tem alguma limitação para realizar aquele determinado exercício. Perfeito. Concordo em número, gênero e grau. A individualidade biológica nada mais é do que saber avaliar o que é que você pode fazer. Cada indivíduo, ele tem uma característica e ele tem uma função, assim, uma função perante ao seu organismo, né? Então, assim, digamos, por mais que eu, para ficar didático, né? Por mais que eu e Kaique, a gente tenha o mesmo peso, a mesma... Por mais que a gente seja gêmeos, podemos ser gêmeos aqui com o mesmo peso, com a mesma altura, a gente vai ter capacidades diferentes na hora de ter respostas, porque a adaptação intraneuromuscular é diferente, porque a adaptação em relação a determinado exercício vai ser diferente. Então, a prescrição de treino, ela tem e precisa ser individualizada. Um retrato muito, muito descarado nisso na academia por exemplo, as pessoas às vezes falam no consultório, chegam lá falando, Vitor, eu vi uma pessoa que tinha aparentemente uma massa muscular muito maior do que a minha e pegava menos peso do que eu. Porque, para as pessoas, às vezes, só a quantidade de massa muscular é o que interfere. Gente, o que tem de gente na academia que tem uma massa muscular ok, bacana, e que não sabe treinar, e que não usa as variáveis da maneira correta, é um absurdo. Porque a pessoa está treinando ali há muito tempo, a pessoa, não é que ela faz dieta, mas ela não jaca, assim, não foge muito da curva, e a pessoa tem um shape, ok. Shape, pelo menos só o shape, não deveria ser parâmetro para dizer que a pessoa sabe treinar ou não. É uma discussão polêmica? O treinador ele precisa treinar. Isso exatamente. É um fato. Você precisa sentir na pele o que é que você prescreve. Não tem meio termo, não. Tem que... não adianta só falar, faça isso, isso, isso. Mas você já sentiu? Você já experimentou fazer um tri-set, um bi-set, um drop-set, um rest pause? Você já experimentou agachar fundo e procurar falha? Então, treinador, antes de prescrever, experimente, porque, assim, o que a gente pega de treino é absurdo, né? Com volumes absurdos, com intensidade. Semana passada, Felipe, no podcast passado, Felipe se ouviu aqui, grande brother, e falou, treino bom é treino que o aluno tem adesão. Exatamente, isso daí é fato. Isso é a maior verdade. Então, às vezes, tu quer matar o teu aluno, tu quer mostrar serviço. Quando o cara chega ali na academia, primeiro dia, o cara quer mostrar serviço, o cara vai lá, prescreve a torta e a direita. Aquele treino sem pé e sem cabeça. Eu vou cansar o meu aluno, porque ele só tem 40 minutos e ele quer fazer tudo. Eu vou cansar. Cansa o cara fica com uma dor muscular de início tardio. Uma dor muscular tardia. 4, 5 dias. Atrapalha a vida do cara, atrapalha a rotina do cara. Enfim, atrapalha todo o contexto de rotina. O cara nunca mais volta pra academia. Então, assim, velho, do que adiantou? Tu matar o cara num dia, tu mostrou o serviço e o cara não vai 2, 3 vezes pra academia e nunca mais treinar, sabe? Então, você tem que estar... O feeling sobre a prescrição do treinamento, ele também tem que estar em dia. Tipo assim, a ciência fala que um indivíduo iniciante com até 9 séries, Jonato, Faustini, tantos outros autores falam sobre volume, são os caras que falam muito, Ramires Tibana, De Salles, os caras falam, pra mim, desses caras que eu gosto muito, você falou De Salles, eu gosto muito de Jonato Prestes, Ramires Tibana, o próprio Alex Souto-Maior, Brad nem precisa falar, não, né? Brad quem é da área da gente e não conhece Brad, tá estudando errado. Tá estudando errado. O cara que mais publica sobre hipertrofia, se você não conhece ele, professor, tem que rever, né? Mas vamos lá. Os caras falam que, estímulo mínimo de volume para iniciante é 9, 10, sei lá, 9, 12 séries. Aí você pega o cara iniciante, treinar quanto tempo? 3 meses. Gente, 3 meses é iniciante. Ele tá num padrão de adaptação intramuscular muito grande. Tu vai e me coloca pro cara 18 séries num treino só, pro cara repetir 2 vezes, num 36 séries. Kaique, é muita coisa. Como é que esse cara vai recuperar entre o treino da segunda e o treino da quinta? O estímulo orgânico, o estresse orgânico que esse cara sofreu é muito grande. Quando você tá pensando em tempo de recuperação, é muito pouco. Então, velho, trabalha
com o mínimo, erra para menos, que tu vai ter muito mais base para fazer esse tipo de progressão. A gente pode falar de progressão, aí vai vir carga, aí a gente vai entrar em outras coisas, né? Mas... E assim, sobre essa questão também de fator iniciante, muita gente confunde às vezes, por exemplo, tem situações que a pessoa vem de outro determinado esporte. Isso acontece muito, é verdade. E aí tem muita... onde a gente fala da questão de tipo, da teoria e prática tem que andar junto. Por quê? Uma pessoa, um exemplo, vem de um esporte de lutas, o cara ali tem seus 20 anos, nunca fez musculação, mas lutou a vida toda. Beleza, esse cara ele vai ser um iniciante na musculação. Mas, tipo, provavelmente ele vai ter um bom padrão de movimento. Capacidade apurada. A capacidade apurada, tipo, nível de resistência alto. E aí é onde entra a questão da individualidade, do respeito individual de cada um. Porque não necessariamente esse cara ele vai precisar ter realmente um treino, vamos dizer, alternado por segmento. Perfeito. Até porque o objetivo dele vai ser outro, totalmente diferente. Tipo, vai ser um aumento de potência, um aumento de resistência, é a questão de, tipo, de trabalhar com sprints. Outros tipos de força, né? Exatamente. Força máxima, ele não vai trabalhar numa zona de força absoluta, só levantar peso, digamos assim. Exatamente. Força máxima pensando em hipertrofia, força de capacidade explosiva, que é o que é, né? É força que é potência. Então, assim, o cara dá pra... Velho, musculação, dá pra gente brincar com muita coisa. O cara que tá limitado, assim, na prescrição, entre um treino e outro, é complicado. Por quê? A gente tem uma gama de possibilidades. Tudo pra mim, na hora da prescrição de treino, tem que ter um porquê, um pra quê e um pra quem. Se você conseguir unir, juntar esses pilares, com toda certeza você vai ter um treino individualizado, uma entrega bacana pro seu aluno ali. Porque se você consegue juntar isso dentro de uma metodologia e você consegue, a partir do que você estudou, colocar em prática e... Claro, é dose e resposta, tá? Não existe, como a gente falou de individualidade, não existe um padrão. Você falou do cara... Vamos falar você, que foi atleta de jiu-jitsu. Por mais que você não tivesse tanta força na academia, capacidade hipertrófica, não, mas você tinha uma força para resistência, você tinha uma capacidade de aguentar um estímulo, um estresse oxidativo talvez maior. Com certeza. Né? Provavelmente você tinha uma força de core maior, você tinha um padrão de movimento, como eu falei, mais apurado. Por quê? Porque o seu padrão motor, porque a sua capacidade cognitiva para entender os padrões de movimento, talvez de puxar, empurrar, por repetir esse gesto, é reflexo do teu gesto. Então, o teu gesto mecânico na luta tu tinha, na academia, na musculação tu também tem. Agora, basta a gente saber trabalhar. Outro exemplo bem clássico que já aconteceu muito comigo. Pegar ali um cara ciclista. Não necessariamente o trabalho do ciclo da bicicleta ali é de força, mas envolve força de membro inferior. O cara faz um volume grande, às vezes pedala muito, pedala final de semana, faz... Aí o cara, para membro inferior, tem bastante força, tem um padrão de movimento muito bacana, e para membro superior, você pega o cara ali como se fosse um iniciante mesmo, destreinadíssimo. Modo bebezinho, né? Modo bebezinho, é coisa linda, porque se você souber dosar bem, e claro, pensando em estética, você precisa pensar numa harmonia difícil, mas esse cara é iniciante na musculação. Então, se você souber dosar bem, você pode, por exemplo, colocar um volume de treino como se o cara fosse intermediário ali, ou talvez até avançado, de membro inferior, dividir o treino em ênfase em cadeia anterior, ênfase em cadeia posterior, e no treino de superior, velho, se tu colocar só o basicão, e quando eu falo em basicão é pro cara, né, tipo, faz o básico, o que é o básico? Padrão de puxar, empurrar, bem feito, né? Bem feito, isso, tem que ser. Tem que ser, porque tem gente que acha que sabe fazer uma puxada, acha que sabe fazer uma remada e não sabe. Bicho, o iniciante, um grande problema dele, por exemplo, são os músculos. Iniciante, você, escute essa, viu? Quando você tá treinando, você tem, eu já falei algumas vezes aqui, um estímulo de adaptação neural muito grande. Então, você não sabe estimular o seu músculo da maneira correta. É muito mais importante que você aprenda que o seu músculo antagonista, que não é o músculo principal, é o músculo que está ali fazendo um suporte cinético ao músculo principal, ele está fazendo uma co-contração. Exemplo prático, vou treinar costas e acabo recrutando muito peitoral, porque a minha limitação da puxada, por conta do ângulo do movimento. Outro exemplo gritante, vou fazer puxada alta, só sinto o bíceps. Provavelmente você não está treinando da maneira correta. Se você só sente o bíceps na puxada, muito provavelmente você não tem essa adaptação que você deveria ter tido. O seu gesto motor, ele ainda não está padronizado. Então, acaba que a gente pula etapa, Kaique. Pula etapa. Total. E eu falo a gente como profissional de saúde. Em algum momento da minha vida, eu
Também já errei, pelo amor de Deus. Hoje, com bastante tempo, a gente erra, mas erra menos. Bem menos. A margem de erro, ela é bem menor. E eu escolho errar para menos. Por quê? Porque eu não vou estar colocando... se eu tô na dúvida do meu aluno, porque o aluno, ele diz que ele é perfeito, ele não sente dor, sem querer, né? Às vezes ele diz, não sinto dor, treino 6 vezes na semana, faço dieta... Quando, na realidade, às vezes, nem ele consegue aquela vida, mas ele quer muito. Então, você erra para menos. Quando o cara volta lá, o cara, Vitão, olha o resultado. Em, sei lá, 2 meses, o cara ganhou quase 2 quilos de massa magra. O cara nem fez essa dieta toda. Aí vai treinar 6, o cara treinou 4. Mas mesmo assim, o cara já teve uma ótima resposta. Por quê? Quanto mais iniciante você é, mais fácil é de você ter resultado. E aí o cara fica empolgadíssimo. Meu velho. E eu botei um volume... que eu falei que ia ser 2x, eu só botei x. E eu vou fazendo essa progressão gradativamente e o cara vai tendo uma resposta bacana. Claro, eu explico para ele sobre o comprometimento, eu explico para ele sobre o objetivo dele, a curva de supercompensação que está acontecendo ali naquele momento. Ele precisa tá junto comigo nessa, ele precisa se comprometer. Mas é uma maneira de você conhecer o seu aluno, errar, entre aspas, para menos, não colocar o seu aluno em risco, porque você tem que pensar na saúde articular dele, e você vai entregar o resultado que ele quer e que ele precisa naquele momento. Com toda certeza. É aquela questão, né, do tipo, quanto mais treinado, menos treinável. E vice-versa. Tipo, quando o aluno é iniciante, a gente consegue ter uma dose de resposta muito maior. Por quê? Ele vai ter uma adaptação muito mais rápida ao treino. Quando a gente vai ali aumentando o nível entre intermediário e avançado, a gente começa a ter respostas menores. Por quê? Porque isso daí faz que ele já está no nível de adaptação muito grande. Por isso que, geralmente, muita gente, quando começa, principalmente em nível de ganho de hipertrofia, perda de gordura, nos primeiros 3, 6 meses, 1 ano de acompanhamento, a gente tem aquela ascensão de resultados. Aquela ascensão, né? Tipo, de resultados gritantes. E depois começa a diminuir. E aí também tem a questão do direcionamento. Se você não direciona o seu paciente, o seu aluno, mostrar a ele que, tipo, tu vai chegar a determinado ponto, tu vai ter resultados maiores, mas vai chegar aquele nível de compensação, aquela linha que, tipo, teus resultados, eles vão começar a ser menores e a gente vai ter que entrar com estratégias diferentes, tanto em dieta, como treino, como métodos de treinamento, para a gente começar a otimizar esses resultados. Por quê? Porque a resposta do corpo, fisiologicamente falando, vai começar a ser diferente. Até porque ele vai estar adaptado já àquela nova rotina, aquela questão de ir treinar, de fazer força, tipo, esse todo. E aí, se você também não tem essa troca de informações com o aluno, o que é que vai acontecer? Tipo, chegar lá na frente, o aluno vai dizer, não, eu parei de ter resultado, teu treino não está funcionando mais. É impressionante isso. Quanto mais treinado você é, mais difícil você fica de ser treinado. Isso é uma verdade absoluta, tá? Hoje, inclusive, entrou em contato comigo uma pessoa, antes de vir pra cá, a Marina dirigindo, eu respondendo o pessoal no WhatsApp, e o cara entrou em contato comigo perguntando da consultoria, aí embaixo ele mandou uma foto dele, acho que ele tava na academia e tinha acabado de falar. Mas não se preocupe, viu? Inclusive comigo, você vai ter menos trabalho. Aí ele aparentemente tinha um shape bacana, aí ele fez, já treinou há algum bom tempo. Aí eu falei, olha, é com você que eu vou ter trabalho. Por quê? Entre aspas, qualquer um sabe entregar um resultado, não falei o melhor resultado. Qualquer um sabe entregar um resultado para um aluno iniciante. Volume, a gente sabe que está intimamente ligado à hipertrofia. Volume é o número de séries, o número de repetições, a carga total. Para abreviar, a gente fala que o volume é o número de séries, para a contagem ficar mais fácil. Está intimamente ligado com a hipertrofia. Se a gente coloca um volume adequado, não consegue machucar o cara, faz com que o cara treine e tenha uma boa adesão, ele vai ter resultado. Independente, entre aspas, do teu treino. Então, assim, quando você é treinado, não. Você tem que ter uma estratégia por trás, você tem que entender muito melhor como é que o corpo do cara funciona, você tem que avaliar a dose e resposta. Não é só mudar a margem de repetição, não é só trocar o exercício. Mudança de treino, ela vem da junção do teu conhecimento com o teu feeling, com tua estratégia. Então, quando tu consegue juntar tudo isso, e claro, o teu aluno, ele entende o objetivo, ele leva a sério, aí o negócio fica bom. Aí a gente tá falando já de hipertrofia voltado para estética, hipertrofia talvez voltado para performance. A gente sabe que é uma mínima, eu posso dizer assim, uma mínima parte da população que busca isso, mas é sempre desafiador e o resultado é bacana, velho. E assim, quando a gente fala nesse ponto que tu
chegou em questão de troca de exercícios, muita gente acha que trocar o treino trocar o treino é trocar os exercícios, mas é totalmente diferente. Até porque, quando um exemplo, a gente tem um agachamento no treino, a gente vai construir uma base ali no agachamento. Aí vamos dizer que a gente fez ali um protocolo de 6 semanas com agachamento. E aí a gente criou uma base sólida no agachamento, a gente começou a refinar aquele movimento. E aí, quando é no próximo protocolo, a gente tira o agachamento e bota um afundo. Tipo, o paciente, ele vai aprender a fazer o afundo novamente, mas aí, quando chegar no terceiro protocolo, a gente bota o afundo e o agachamento. Só que aí ele já perdeu aquela refinação do movimento de fazer o agachamento e ele vai ter que regredir para criar aquela base novamente. Por isso, muita gente acha que, não, eu tenho que mudar, meu treino tá a mesma... Tem que mudar o estímulo, né? Meu treino tá a mesma coisa. Não, teu treino tá a mesma coisa. Se teu treino tu fazia 3 séries de 10 em um exercício e na tua progressão, no próximo protocolo, tu mudou ali para 4 séries de 15 repetições, tu já aumentou o volume, tanto em séries como o volume em repetições. Consequentemente, muito provavelmente, tu aumentou o volume load total do teu treino. E aí, muita gente acha que não. Tipo, tem alunas minhas que estão na mesma base de treino há mais de 6 meses. Basicamente, sem mudar exercício nenhum. Só mexendo nas variáveis. Tempo de descanso, volume e intensidade. Periodização linear, ondulatória, isso tudo aí a gente vai ajustando e, consequentemente, tendo muito mais resultados de quem muda exercício todo mês. Velho, periodização, eu sou suspeito, eu gosto de falar pra caramba, acho que a gente pode fazer uma pauta só sobre periodização. Eu acho que precisa até de mais cadeira nessa mesa aqui. Vai precisar de mais gente, a gente conhece uma galera boa e a gente também gosta muito, a gente troca artigos sobre isso, mas enfim... Primeiro que lá nos primórdios, né, a galera, o que é periodização? Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, gente, periodização é a sistematização do teu treino, é o planejamento, é a organização. A gente trabalha com microciclo, com mesociclo e com macrociclo. Depende de como é que a gente vai dividir, assim. Uma unidade de treino, ela não é basicamente contada dentro de uma periodização. Mas 6 semanas de treino, a gente gosta de dividir ali como um macrociclo. E um mesociclo seriam 3 blocos de 6 unidades de treino, para que fique mais simples, né, de entendimento. De entendimento. Então, imagina que para cada 4 a 6 semanas, para cada um mês e meio, a gente vai fazer uma divisão de um objetivo específico. Então, nesse mesociclo aqui, eu quero que a gente construa um membro inferior, eu quero que a gente dê ênfase no membro inferior com foco no abdômen. A gente pode colocar nessas 6 semanas um volume maior para membro inferior, tô falando de estratégia já, tá, gente? Dentro desse ciclo de periodização. A gente pode colocar um volume de membro inferior e aí a gente vai colocar o volume do membro inferior maior, vai colocar o volume do membro inferior menor, a gente vai tentar harmonizar o físico dentro desse volume, não é só volume. A gente precisa fazer uma correção postural, a gente precisa dar ênfase, às vezes, numa cintura escapular que tá... Enfim, tem uma escapulada, tem um ombro assimétrico, tem uma postura que não tá tão bacana. Veja... Tem um serrato ali encurtado. Veja dentro de um objetivo só, o que é normal, tá? Eu falei, fora as lesões osteoarticulares, como você falou. Muitas vezes tem uma escoliose, tem uma condromalácia, só que a pessoa chega pra gente pensando, sabe o quê? Falando, sabe o quê? Vitor, eu quero hipertrofia. E quando, na verdade, antes da gente, de fato, chegar ao objetivo principal, que é a hipertrofia, a gente precisa controlar e organizar todos esses fatores. Então, dentro desse pequeno ciclo, a gente precisa organizar todos os fatores, organizar a tua periodização para que tu consiga, de fato, treinar e render bem dentro desse programa de treinamento. E aí sim, a gente, depois de ajustar tudo, depois de controlar todas essas variáveis, vamos para um próximo ciclo. Vamos controlar melhor. Sempre, né? Mas vamos controlar ainda mais agora. Você pegou uma experiência com treino. A gente controla padrão de movimento, o Filma manda para você. A gente controla intervalo, a gente controla carga, a gente controla número de séries, a gente consegue... Então, velho, olha a quantidade de variáveis que a gente consegue controlar e dar uma resposta para o aluno. Você consegue passar aí 3 ciclos de 6 semanas, um plano trimestral, digamos assim, você tem um puta resultado.
você tem um resultado absurdo. Claro, isso depende de comprometimento, né? O comprometimento do aluno, ele é fundamental. Mas se você consegue juntar toda essa expertise com a motivação, você precisa ser um pouco de coach ali do seu aluno, você precisa estar motivando, falando, entendendo, acolhendo o seu aluno. Às vezes a pessoa está passando por uma oscilação, às vezes a pessoa está passando por uma fase complicada, e se você faz com que ela entenda que isso é por ela, é para ela, é por ele, é para ele, você consegue, de fato, mudar a vida da pessoa. E, bicho, quando o resultado vem... Eu comemoro o resultado de um aluno como se fosse meu. Eu fico maluco, velho. Antes de divulgar, assim, entre aspas, eu divulgo em casa. Minha esposa tá aí, aqui atrás, não deixa mentir. Eu falo pra caramba, eu fico feliz, porque o resultado do meu aluno é meu resultado. Então, minha aluna, quando me mostra um resultado, que fica feliz, que fala que melhorou a autoestima, que fala que tá muito feliz com o físico, que fala que a vida dela, de fato, mudou. Não é só porque a roupa, é porque ela ganhou qualidade de vida, ela ganhou estética, ela ganhou... ganhou autoestima, tipo... Véi, é bom pra você escutar de pessoas que, tipo, não, tô vivendo minha melhor versão agora, tipo... Que a gente sabe que o treino, ele vai muito além de apenas a parte estética. Muito. Treino vai muito além da academia, galera. Tipo, é autoestima, é melhoria de qualidade de vida, é de ansiedade, melhoria de sono. E aí, quando a gente chega nisso, aí vem a questão de como eu sempre falo, né? É você melhorar os pontos que lhe incomodam. Melhorar celulite, melhorar flacidez. E realmente você tem aquela dificuldade de usar determinadas roupas que você não usava. Você quer usar um biquíni no verão, você quer usar uma sunga e você não usa... porque realmente você tem vergonha do seu corpo. Então, quando a gente fala em treino, vai muito além do estético. O estético é a consequência do que você faz diariamente para o seu bem. A realidade é essa. Ontem, uma aluna... a gente tem várias histórias. Ontem, especificamente, eu abri a caixinha de pergunta e uma aluna minha falou: que bruxaria você fez que você tá me fazendo treinar até dia de domingo? Ela conseguiu entender, eu vi que ela, mesmo na consultoria, mesmo dentro da consultoria, mesmo com acompanhamento, mesmo dando feedback, eu percebi que a frequência dela não estava tão bacana. Reajustei todo o treino dela, marquei uma reunião, uma videochamada, a gente reajustou tudo, coloquei uma meta para ela dentro de 40 dias ela treinar, conseguir realizar 30 treinos. Ela tá no 28º e assim, não chegou, ela vai bater quase 30 treinos seguidos. A mulher virou a chave, ela agradeceu, então assim, ela falou o que estava acontecendo, e a vida dela ela tá passando por uma fase conturbada, e mexeu muito comigo porque eu falei, caramba, tipo assim, eu só fiz com que ela entendesse o que ela precisava fazer, o que ela pode controlar. Você tem que entender o que é que você pode controlar, o que é que você pode fazer por você. Até para você cuidar de quem você ama, você precisa estar bem, você precisa estar forte, você precisa estar com autoestima boa, enfim, as pessoas à sua volta, elas percebem. Então, quando o treino ele vem dar resultado, é porque eu sei que o nível do sono tá melhor, a alimentação tá melhor, o nível hormonal tá melhor. Então, quando o treino vem dar resultado, todo esse conjunto de fatores, ele melhorou. Então, nunca foi só sobre o treino. O treino é só um reflexo de toda a sua vida que tá mudando em prol de um objetivo maior, que é o seu. Então, assim, é surreal, velho, é surreal. Eu fico maluco, assim, quando... Não, tipo... Quando eu vejo esse tipo de resultado. E assim, né? A gente que já chegou em um ponto de a gente chegar a atingir um nível muito grande de pessoas, aí mais de 300, 500 pessoas aí que já passaram pela mão da gente e ainda estão até hoje. Tipo, isso daí, a gente vê a quantidade de realidades diferentes, momentos diferentes, tipo, gente que trabalha relativamente em escritório, gente que trabalha em uma carreira policial, gente que trabalha, até próprios treinadores que a gente também treina. Vida real, tipo, né? Vida real. E aí, isso daí faz com que a gente realmente consiga adequar a necessidade de cada um e conseguir ajudar. É bacana, é loucura. E em pensar, né, que tem muito profissional aí da educação física que tá vendo podcast da gente, que fica assim, caramba, eu trabalho na sala de musculação. Ei, meu amigo, a gente também já ralou muito na sala de musculação, viu? A gente já trabalhou muito tempo na sala de musculação e, assim, vira a chave, pensa fora da caixa, pensa que você pode ter muito mais aluno do que você tem, né? A gente é tão grande, num bom sentido, sem passar por cima de ninguém, fazendo no seu tempo, sem precisar de ninguém para lhe apadrinhar. Você consegue. Se eu conseguir, se você conseguiu, a gente sabe onde a gente veio, a gente sabe da história. Então, assim,
Pô, bicho, se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Não é fácil, né? Não, ninguém tá prometendo aqui mundos e fundos, né? A gente tem... eu me inspiro em vários caras aqui mesmo de Recife. Os caras são referência no Brasil. Posso dizer que sou colega dos caras. E assim, é surreal ver onde a gente pode chegar com muito esforço, com muito trabalho, com muito estudo. Não tem pra onde não. Não tem pílula mágica, não. É trabalho mesmo. É trabalho pra cacete. Agora, né? a gente sabe, né, que se você é um treinador, um personal, que você dá aula de 5 da manhã até 10, 11 horas da noite, você não tem tempo de treinar, você não tem tempo de estudar, você não tem tempo nem de se alimentar. A gente já passou por isso, a gente sabe. Realmente, quanto tipo, a gente tem que comer em 10 minutos, almoçar ou fazer um lanche, tipo, sair de uma academia da Zona Sul pra Zona Norte, e aí, tipo, chegar final de semana, qualidade de vida zero. Zero. Eu passei 2 anos e meio da minha vida, igual você, né? Almoçando com 10 minutos. 10 minutos era o que a gente ia pra almoçar. 10 minutos, tipo, e aí você, mas tal personal dá tantas aulas por dia, tem tantos alunos. Eu garanto que ele não tem a qualidade de vida que a gente tem, dando 3, 4 aulas por dia, no máximo, aí dando aula em 3 dias na semana, 4 também no máximo. Como a gente sempre brinca, né? Sexta-feira é só até meio-dia. Sexta-feira é horário... É horário reduzido, meio expediente, porque assim, é a questão de qualidade de vida. A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem família. E aí acaba que também a nossa saúde. Um personal que dá aula de 5 da manhã até 10 horas da noite, ele não consegue treinar. Pois é impressionante isso, assim... isso é uma perspectiva muito pessoal, claro. Lógico, mas, cada um sabe... onde o calo aperta, né? Exatamente. Mas, vê, tu falou uma coisa que é perfeita. Tipo assim, hoje em dia, a gente já não aceita pra nossa realidade dar 8, 10 aulas no dia, ficar o dia todo preso na academia, tá pra lá e pra cá de moto. Sabe? A gente já não aceita. Por quê? Porque a gente entende que a perspectiva de trabalho, ela mudou, tanto a minha quanto a sua. E a gente entende que tem outras vias de conseguir atingir um público. E, de verdade, você precisa investir ou organizar seu tempo. O planejamento ele é fundamental. Na mentoria, eu agora, por algumas conturbações pessoais, acabei parando um pouco assim a mentoria, mas eu estava dando mentoria em grupo, enfim, dando mentoria individual, e alguns alunos, eles só querem um resultado, eles não querem passar pelo processo de... O personal, ele não se vê como empresa, né? Então, ele não tem uma planilha de controle financeiro, ele não sabe quanto ele ganha direito, ele depende do aluno que tem um pacote de aula que paga esse mês que vem não paga, e ele fica nessa rotina maluca. Cara, se é para empreender e sofrer, vai sofrer para mais, vai ser empreendedor para ganhar mais dinheiro, vai montar teu negócio, vai escalar teu negócio. Tu pode ter na consultoria 200, 300, 400, 500, sei lá quantos. 1000 alunos. 1000 alunos, é tu que decide, é tu que sabe, é tu que vê. O que é que tu pode controlar? Vitor, eu não consigo controlar. Contrata uma telefonista, uma vendedora, um estagiário. Faz tua empresa, cara, faz tua empresa. Tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Contrata a pessoa do tráfego pago, uma assessoria. Uma assessoria, feito a gente tem a mesma assessora, contrata uma assessoria, faz o teu corre que tu vai conseguir. Agora, se tu ficar dando aula, acordando, 5h30, acomodado. Pô, sério, dar aula de personal não deixa de ser um comodismo. Tu sabe o que teu aluno vai fazer, tu conhece teu aluno, muitas vezes, personal ali, tu é babá. Os alunos, muitas vezes, que eu menos tinha resultado, eram meus alunos de personal. Como é que pode? Eu tava ali controlando absolutamente tudo, mas eu tava controlando tudo por 1 hora. A pessoa, ela pode pagar e ela acha que só pagando resolve, e não é bem assim. E as outras 23 horas? As outras 23 horas. Então, uma galera eu jogava real, e a galera ficava, pô, Vitor, eu falava, cara, não dá não. Se tu quer ter resultado, tu precisa entender que tu vai abdicar de algumas coisas para poder chegar nesse ponto aqui. Então, assim, pô, como é que o cara da consultoria, que eu falava com ele 2 vezes na semana, prescrevia o treino, controlava tudo, o cara me passava relatório de feedback, ele tinha muito mais resultado que o cara que eu tava ali 3 vezes na semana dando a aula pro cara, sabe? Então, assim, eu acredito muito em consultoria, mas a consultoria, ela é uma via de mão dupla. Ela é uma via de mão dupla, assim como qualquer tipo de serviço de treino e de dieta e de, enfim, para fins médicos, né? Para fins de saúde. Então, é isso. Acho que quando você consegue entender e enxergar o seu valor, não é o seu preço, é o seu valor dentro do mercado de trabalho, quando você consegue fazer essa construção de carreira, quando você tem um planejamento de gestão de carreira, pô, até final do ano eu quero ganhar tanto.
Coloca uma meta. Tem que ter meta. Tem que ter meta. Se não tiver meta, você não tem direcionamento. Não tem direcionamento. Até um cara que ele não tá dentro de uma mentoria, o cara que ele não tá dentro de um grupo onde as pessoas também querem crescer, o cara que ele não tem um network, pô, a média das 5 pessoas que você é real. Isso é fato. Se você tá com a galera que, tipo, fatura 5 contos de personal no mês, você vai achar normal e bacana. Você tá numa mesa onde você é o mais liso, faturando 15, meu amigo, aí você vai dizer, caramba... Tô fazendo alguma coisa errada. Tô fazendo alguma coisa errada. Então, assim, outra coisa também, pelo amor de Deus, não vai viver no palco dos outros, né? Tem muita gente que tá vivendo no palco dos outros. Ah, fulaninho morava em Recife, agora fulaninho foi pra São Paulo, fulaninho tá no hype, e ele, cara, bacana você se inspirar, você ter ele como alguma referência, porque você admira a profissão, mas ele é ele, você é você. Saiba seu caminho, saiba entender sua jornada e curte e aproveite ela. Vá curtindo, vá indo. Agora, precisa ter organização, planejamento, precisa saber o que é que se tá fazendo para você, igual você falou, ter direcionamento. Né? Exatamente, porque assim, é como eu sempre digo, quando a gente fala em questão de consultoria, de montar treino, vai muito além do valor... não, na verdade, do preço. Né? Do preço que a pessoa paga. Porque a realidade é o valor que a gente vai entregar àquela pessoa. Não é só um treino. Experiência. É a experiência, é o que a gente vai agregar na vida do aluno, da pessoa, com a nossa experiência passando para ele. Quando a gente fala... Muita gente fala, não, consultoria é caro. E realmente, tipo, o que é caro para você? Na verdade, a diferença, como a gente falou, que é caro que tem valor. A consultoria da gente, a gente gera valor. A gente gera esse valor, a gente gera essa empatia com os nossos alunos, com os nossos clientes. Tu tem que fazer, né? Tu tem que fazer com que o teu aluno entenda que aqueles 200 conto que ele gasta ali numa pizza de final de semana e que ele vai pagar um mês de consultoria, vai trazer muito mais resultado para a vida dele, se ele conseguir seguir o treino, porque ele vai ter você como suporte, porque ele vai ter você como uma referência para falar sobre treino, para falar sobre o que está rolando, o que está acontecendo, enfim. É muito mais que um treino, é de fato uma experiência. Muitas vezes você precisa ser o coach motivacional que o seu aluno precisa acolher e tal, é o que eu sempre falo, mas Teve um dia uma pessoa veio me procurar falando sobre consultoria, foi até engraçado isso. Eu tava respondendo ela, aí quando eu passei os valores, a gente sabe que tanto o Vitor como a gente gosta de ter esse atendimento. Sim, aí eu não boto ninguém pra falar, sou eu que falo. E aí, tipo, quando eu fiz todo o atendimento lá, todo aquele script, buscando saber realmente o que a pessoa buscava. E aí, no final que eu fui passar os valores, o que a pessoa soltou foi que, tipo, poxa, eu acho que eu vou virar personal. Ser personal é muito bom. Aí eu fiz, realmente, ser personal, ser treinador é muito bom. Agora é bom quando você estuda muito, quando você treina muito e quando você bota isso tudo em prática. Aí você realmente vai agregar valor na vida das pessoas. E aí esse valor que é agregado, quando as pessoas realmente sabem o quanto seu serviço é valioso, elas não vão querer saber do preço. Elas vão pagar aquilo valor, ali e pronto. É como você chega... Você vai chegar em um restaurante caro, você não vai querer saber do preço. Você vai querer saber o que aquele restaurante vai lhe proporcionar. Porque ele já tem um valor agregado para você. Exatamente. Quando você quer comprar um carro importado, quando você tem aquele dinheiro para comprar um carro importado, você não vai querer saber. Tudo é muito importante isso que você está falando, Kaique, porque a gente pode pensar que não, mas tudo faz diferença. Primeiro, rede social. Rede social muita gente ainda, meu Deus do céu, eita, eu ainda não tô, eu vou ficar para trás. Não, você já tá para trás. Quem não tá no Instagram já tá para trás, tá? Quem não tá produzindo conteúdo já tá para trás, faz tempo, inclusive. Então, assim, quem tem medo de ser julgado tá inseguro, vai fazer terapia, passa e mete marcha. Então, velho, A com A, B com B. Então, a embalagem muda muito. Tipo, quando você chega lá no consultório, que você, sei lá, eu sou teu aluno. Eu chego lá a primeira vez, a minha primeira impressão é de Kaique. Kaique, ele tá lá, com a regata, Vitor, é preconceito. Cara, não é preconceito. De verdade, não é preconceito. É a realidade. A primeira impressão. Você tá lá de regata, de bermuda, de tênis. Aquele ambiente não é para você estar daquela forma. Então, quando você tá lá, tudo bem, você pode estar do jeito que você quiser.
tudo bem. Mas a real é essa. Quando você chega lá, que você tá bem vestido, que você tá feliz em receber a pessoa, que você tá disposto a ajudar a pessoa, isso é de dentro para fora. Isso dá para perceber. A pessoa vai saber, vai entender. Quando você consegue passar essa experiência e você consegue fazer, de fato, dar um acompanhamento, dar um suporte, fazer de fato que a pessoa entenda o que vai acontecer, é absurdo quantas pessoas indicam, quantas pessoas falam bem de você, o boca a boca. Eu, por exemplo, tenho menos de 3 mil seguidores no Instagram e tipo, o meu orgânico, ele é papum. Por quê? Porque as pessoas indicam. Quem vai, gosta, e quem gosta, indica. É simples. Mas a embalagem, ela precisa estar pronta. Não adianta nada você ser bom e as pessoas não saberem que você é bom, sabe? Não adianta de absolutamente nada. Para isso, não só. E outra, uma coisa muito importante, não adianta de nada também a embalagem tá boa, mas você não entregar resultado. Se não fosse bom, se você não fosse bom, você não tava 3 anos no mercado fazendo consultoria. Se não fosse bom, não tava 4 anos no mercado fazendo consultoria. Ponto. Né? Em algum momento isso vai com certeza gerar um bloqueio. Ninguém começa perfeito, tá? Você vai construindo, é uma construção. E essa construção passa por todo esse rolê que a gente vem falando, de ralar, de ir atrás, de estudar, de aprimorar, né? De especialização, de capacitação, de viajar para São Paulo, para o Arnold, de fazer uma especialização como eu fiz, de ir para vários cursos que a gente cansou de ir, de estar que nem maluco, um mandando e-mail pro outro, mandando artigo pro outro, tirar cópia do livro do outro, enfim. É isso, velho. E é a troca que, às vezes, a gente dando aula junto no mesmo ambiente, da gente escutar, não, vocês têm muita concorrência. Como é que vocês são tão amigos se vocês são concorrente? A gente não é concorrente, nunca foi concorrente. Inclusive, já teve aluno meu que foi pra Kaique e já teve aluno de Kaique que foi pra mim. E tá tudo bem, velho. Tá tudo bem pra todo mundo. E a gente viaja junto e a gente sai pra jantar junto e tá tudo certo. E tá tudo certo e não tem... E a gente enche o bucho de Marinimbi, elas ficam bem, ficam felizes. As esposas não estão reclamando, não. Então, eles só dando legal e tá tudo certo. Então, assim... Quando você consegue, de fato, mostrar o seu valor, velho, você tem muito mais aluno mulher do que eu, talvez eu tenha muito mais aluno homem do que você, mas você também tem muito aluno homem, eu também tenho muito aluno mulher. E tá tudo certo, é uma besteira. Inclusive, posso dizer isso, que eu fui um dos caras pressupostos para você começar na consultoria presencial, porque naquela época você tava se formando, não, Vitão, me formei agora, e daí que se formou agora? Se for tirar um CREF, para um cara que, igual você, já vinha empenhado, já vinha estagiando, já vinha estudando bastante, já sabia o que queria, já estava direcionado, se formou com experiência de vida maior, já veio de outras áreas, já veio da área de vendas, já era um cara extremamente capacitado, vai esperar o quê? Para quê? Mete marcha, aí, sucesso. Então, assim, fico feliz, por quê? Porque, como eu sempre lhe digo, para além de tudo isso, tem para todo mundo. Com certeza. O cara que vai começar agora, ele não é meu concorrente. O cara que tá lá em cima, ele não é meu concorrente. Ele tem o público dele, eu tenho o meu público, e cada um vai... E a gente tá sempre, tipo... vibrando pelo... pronto para trocar ideia, né? Sempre, gente nova, chegar... Tanto a gente troca ideia com pessoas que estão acima da gente... Claro. Em questão de mais tempo de formado, anos no mercado, tudo. Trabalha com isso faz tempo. Faz tempo. E a gente também passa direcionamento a quem tá chegando agora. É impressionante porque eu vejo que essa galera que tá no hype, assim, tá tipo estouradíssima, tem clínica, enfim, geralmente são as pessoas que são super humildes. São mais acessíveis para passar conhecimento, para trocar ideia. Quem tá normalmente começando, que tá inseguro, que tem alguma dificuldade, talvez por não ter esse acolhimento de outras pessoas, que normalmente quer falar mal, quer bater, ou, né, como acontecia muito, a gente na academia prescreveu uma elevação pélvica, esse exercício não serve para nada, Vitor, Kaique, estão inventando moda, prescrever mobilidade, para que fazer tanta mobilidade, isso não serve para nada. Só precisa fazer a rotação com o bastão, mobilidade de ombro, e pode treinar. Pronto, pode treinar. Nem isso precisa. Elevação pélvica é leseira, faz agachamento que a bunda cresce, mas é uma mentira que já inventaram, né? Aí, assim, aí, quando a gente... isso eu tô falando, tá, gente? Há 4 anos atrás, sei lá, quantos anos? Nem lembro mais. Nem lembro mais. Só muito tempo atrás. Já faz anos. Mas mesmo assim, ainda... A gente fazia isso e a gente não fez nada de novo. Mas dentro do ambiente da gente, a gente tava prescrevendo diferente. E por a gente estar prescrevendo diferente, quem é diferente leva paulada, né? A gente levou bastante paulada. E tá tudo certo. O ambiente não era pra gente, exatamente. A gente saiu. Tanto que nesse ambiente, a gente era...
vamos dizer assim, relativamente os mais novos. Sim. Principalmente eu, era bem mais novo que Vitor no ambiente e na profissão. Tipo, mas a gente já era os que mais tinham alunos. Sim. Os que mais ganhavam. E os que mais tinham qualidade de vida. E quem menos estava preocupado com concorrência, Exatamente. com qualquer coisa do tipo. A gente só fazia o trabalho da gente e pronto. Chegava lá, vamos trocar uma ideia, quer trocar uma ideia sobre personal, quer falar sobre consultoria, vamos embora. Então, assim, é isso, velho. É você procurar suas motivações, é você entender onde você tá e curtir. Porque tem que curtir, velho. Se o cara for pilhar, tem que curtir. Tipo, claro, tem que pilhar no bom sentido. Exatamente. Mas tem que curtir a jornada, tem que ser faminto por conhecimento. Quando você faz tanto faculdade quanto graduação, acho que quando você se limita a ficar apenas recebendo o conhecimento que a faculdade te proporciona, você fica um cara muito limitado, numa bolha, então você precisa ir atrás, fazer uma capacitação, viajar, falar com outras pessoas que de fato não estão ali no seu quadrado, sabe? Para você poder entender, para você ter uma perspectiva mais crítica mesmo. Até eu converso com alguns colegas sobre, pô, Vitor, eu tenho dificuldade de ler artigo em inglês. Quem tá começando fala direto. Gente, YouTube é bom pra caramba. Esse tipo de troca de conhecimento aqui, ele é bom pra caramba, porque ele é muito acessível. Ele fala com você de uma parte muito mais fácil. Mas para você construir uma base, você precisa sentar a bunda na cadeira e passar boas horas abrindo o livro, lendo o livro, grifando o que é importante, abrindo o artigo, mesmo que seja difícil, tentando ler o artigo, estudar por ele, para que ele possa, de fato... Eu diria que o artigo é o último passo. Primeiro, eu, particularmente, gostava de estudar por livro. Tem gente que tem mais facilidade de escutar, ver videoaula, mas, assim, vá para o YouTube estudar depois. Use o YouTube muito mais como uma fonte de lazer para estar escutando coisas sobre seu meio, sobre seu nicho, sobre nutrição, bodybuilder, treino. Por quê? Porque, como a gente falou no começo, né? Qualquer pessoa pode criar um canal do YouTube e falar o que ela quiser, sendo formado ou não, tendo conhecimento ou não, e passar a informação que ela tem, que para ela é verdade. Não é nem por mal, às vezes. Mas, assim, o livro não. O autor não. Esses autores que a gente falou aqui, procurem, pesquisem. Jonato, Belmiro de Sales, Brad Scofield, quem foi que... Alex Souto-Maior, aqui, Antônio Arruda, Luciano Machado. Nossa, pelo amor de Deus. Tem Caú também. Caú é um monstro. Então, assim, peguem esses caras, estudem o que esses caras falam, publicam. Esses caras são relevantes para a ciência. Tem muitos. Eu tô falando aqui alguns dos mestres, né? Posso falar também Fernando Guimarães, Teresa Catuso, enfim, professores da USP. Uma galera no Brasil que é gigante. Então, pega que essa galera construiu, estudou, publicou e estude, porque aí você vai ter uma base. E aí, quando você pegar um artigo, você vai ficar muito mais crítico. Quando você escutar todas as informações que estão sendo passadas por fulano de tal, ciclano de tal, que é dono da marca de suplemento, você vai... aquilo vai soar de uma maneira muito melhor para você, porque você vai saber se aquela informação é válida para você, para sua prática ou não. Entende, Kaique? E até porque a gente tem os graus de artigos publicados, né? Sim, os níveis, tipo... Sim. O cunho acadêmico, ele é muito difícil, Kaique. Para você ler um artigo, para você saber com minuciosidade a validade do artigo, claro, quando Brad Scofield publicou, esse cara não vai se retratar como outros fazem, ele não vai se retratar do artigo. Não adianta também, tem um cara que ele tem muito artigo publicado, mas ele se retrata de vários artigos. Porque na cabeça dele, só o que ele publica tá bacana. Ele não tem um conceito da ciência, é só o que ele produz. E ele produz as coisas que ele consegue se retratar. Então, assim, esse cara para mim não é referência. Quando você tá começando, isso fica meio... Você não tem muito rumo. Mas quando você percebe que várias pessoas estão falando sobre o mesmo tema, numa linha de raciocínio mais ou menos parecida, vai ficando mais fácil de você fazer a sua construção ali enfim, maturidade de estudo. E é aquela coisa, né? Tipo, pô, será que realmente, tipo... Todo mundo tá errado e só esse cara tá certo? Ou é o contrário? Pois é. Assim, a conta não fecha, né? A conta não fecha. Não é um nem dois, né? Todo mundo fala de uma coisa e o cara vai contra todo mundo. O cara vai contra todo mundo. E contra assim, a ciência. Contra a ciência, realmente. Tipo, e quando a gente fala aqui, a gente não fala contra a ciência, tá, galera? A gente fala com embasamento científico. O que a gente acha, galera, perante a ciência é pouquíssimo relevante, tá? Perante a ciência, a gente não acha nada. A gente precisa produzir
a nossa construção de conhecimento a partir do que a gente estuda. A interpretação, ela conta muito, muito, mas a produção da gente, ela precisa vir a partir de um embasamento. E esse embasamento se constrói sentado na cadeira estudando. Não tem outro jeito, não. E assim, é como eu sempre digo, galera, nunca vai ter o melhor ambiente, nunca vai ter... A hora boa. A hora boa, tipo, ou você faz o que tem de ser feito, ou então, isso quando a gente fala em estudar, em treinar, em se alimentar, tipo, sempre vai ter uma dificuldade, a gente sempre vai ter essa dificuldade, a gente nunca vai ter o momento ideal. Nunca vai ter esse momento ideal, nunca vai ser tipo, não, tô no Alice no País da Maravilha, não. Tipo, vai ser pau na máquina. A gente vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que performar. E aí, tipo, quando a gente fala nisso tudo, a gente tem que realmente organizar. A gente vai ter que organizar. É como eu sempre digo, treinar é difícil, fazer dieta é difícil, tirar um tempo pra você se cuidar é difícil. Mas isso é difícil, né? Mas também tem a questão do que, tipo, ser obeso é difícil, ter autoestima baixa é difícil, ter dificuldade em subir uma escada é difícil, tipo, e aí você escolhe qual difícil você quer passar. Pois é. Você tem esse direito de escolha. A vida cobra, né? Exatamente. Assim, tipo, o que você tá fazendo hoje é uma construção do que de fato você vai ser amanhã. Não tem exatamente. Não adianta colher cenoura e esperar beterraba, não. Só vai vir cenoura. Só vai vir cenoura. A gente planta ali, a gente não vai plantar morango e vai colher abacaxi, não. Não tem como, não. A conta não fecha. É isso. E isso daí a gente fala tanto na questão do profissional, como na questão do aluno, que, tipo, quando o aluno vem comprar o nosso serviço, vem adquirir uma consultoria, a gente não é santo milagreiro, não. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. A gente vai dar direcionamento, a gente vai mostrar realmente ali o melhor caminho para o aluno, para ele realmente alcançar aqueles objetivos, de acordo com a necessidade, com os objetivos. Mas se o aluno não fizer a parte dele, tipo, os resultados ou vão ser zeros ou vão ser mínimos. Com certeza. É isso. Eu assino embaixo, assim, não é milagre, velho. Não é milagre, não tem como, né? E assim, quando a gente fala em níveis de carreira, é como a gente fala, tipo, não, eu quero ter uma carreira de personal de treinador de sucesso. Mas e aí, tipo... Tá disposto? Tá disposto a pagar o preço? Porque a gente sabe, o preço não é promocional não, viu, gente? É superfaturado. É superfaturado. Tipo, a gente estuda muito, a gente tem que estar em prática, a gente tem... a teoria e a prática andam junto, não adianta. Muita gente fala, não, mas... o personal, só porque ele tem que ter um shape, ele tem que ter um corpo de atleta. Não, mas o mínimo que o treinador tem que fazer, que o personal tem que fazer, é treinar. No mínimo, pra ele sentir na pele o que tá rolando. Pra ele sentir na pele o que tá rolando. Como o Vitor já falou, um treinador que não treina, além dele não passar uma credibilidade, isso na minha concepção, lógico, tipo, cada um tem sua opinião. Mas também. Mas pra mim, tipo... Tô falando que ele precisa ter o shape de fisiculturista, não, mas assim, tem que treinar, velho. Um treinador que não treina, ele não precisa... o treinador ele não precisa ter um shape de fisiculturista, mas ele precisa, ao menos, realmente treinar. Até porque, tipo, se tu é um cara que diz que não, eu gero resultados, eu faço... você ganhar força, eu faço você agachar com 100 quilos. Mas tu nunca agachou. Mas eu nunca agachei com 100 quilos. E aí? Como é que eu vou te mostrar o caminho pra tu agachar com 100 quilos se tu nunca agachou com 100 quilos? Porque na prática a teoria é outra. Exatamente. Na prática a teoria é outra. Você tem que estar embasado, você tem que saber o que você está fazendo, mas você precisa passar pela dor do seu aluno. Tem aluno que vai... Tem aluno não, vários alunos são muito mais treinados do que a gente. Com certeza. Mas assim, a gente precisa saber o que é que está acontecendo. Primeiro por embasamento científico. Lógico, claro, não tem achismo. Não tem achismo. E depois é pau na máquina, velho. Tem que treinar. Dentro das suas possibilidades, capacidades, dentro do seu cronograma ali de vida, mas tem que ter uma prática. Tem que ter uma prática, senão não rola não. Não rola não. Como é que o cara que é professor de tênis vai te ensinar tênis se ele nunca fez uma aula de tênis na vida, mas ele sabe a teoria todinha? Não vai rolar, não vai rolar. Como é que o cara vai te ensinar a nadar se ele não sabe nem nadar? Entrar na piscina e se afoga. Como eu brinco assim, às vezes eu conversando... eu tenho alguns alunos que são policiais, né? Eu brinco, tipo, a mesma coisa de um treinador que não treina. É um cara que vai ensinar alguém a atirar e o cara nunca atirou na vida. Como é que pode? Como é que vai?
Pra onde vai? Tipo, e aí? Tu nunca atirou na vida e tu vai ensinar alguém a atirar. Tem vários exemplos, É a mesma coisa de tu treinar. Tipo, tu não treina... mas eu quero que meu aluno, ele treine de segunda a sexta. Mas aí, eu faço o quê? Eu não treino. Ou então eu treino 3 dias na semana e no final de semana eu vou tomar cachaça, vou fazer tudo totalmente errado. A conta não fecha. Qual é o exemplo que tu vai estar dando? O exemplo, ele sempre arrasta. Sempre arrasta. Ele é a porta de entrada. O exemplo, ele sempre arrasta. Tipo, se você treina, se você come, se alimenta bem, se você tem uma rotina saudável, consequentemente, você vai conseguir atingir mais pessoas a realmente a seguir aquilo ali que você prega. Porque você está fazendo o que você prega. Você não está tendo aquela questão de, não, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, faço o que eu digo e faço o que eu faço, porque eu faço na prática. Na prática, é foda. É isso aí. E aí, vamos embora. Tem mais o que pra gente falar aí? Diga aí, Vitão. Rapaz, tem muita coisa, né? Eu tô na sua deixa aqui. Vamos falar, a gente pode falar pra gente tá finalizando esse episódio, vamos falar um pouquinho de resultados e aí como realmente tu busca agregar a questão tipo, de trazer mais resultados dos teus alunos, como tu faz, e aí a gente fecha hoje. Massa, vamos embora. Então, resultado é uma coisa que quando a gente vai... O que é um resultado? Um resultado para mim é completamente um resultado diferente para você. E é igual um exemplo que você deu clássico aqui, é o aluno da vida real. Porque o aluno a blogueira do Instagram, que é onde muita gente se inspira e tudo bem, tá tudo certo, ela vive para isso, né? Ela tá ali para comer bem, ela tem uma pessoa que faz todas as refeições dela, ela muitas vezes, tá? O cara, ele tá ali, ele usa hormônio, mas ele não fala que toma hormônio. Então, ele tem um shape incrível e ele, claro, ele precisa treinar para isso também, óbvio. Mas o aluno da vida real, normalmente, é um aluno que trabalha o dia inteiro, que tem um nível de estresse alto, que, enfim, tem oscilações durante a vida mesmo, por N motivos. É um cara que ele não vai ter ali muito mais do que 1 hora para treinar. Então, prescrever um treino para esse aluno da vida real é desafiador. Porque, mais uma vez batendo nessa tecla, o melhor resultado é a adesão do meu aluno. Sem adesão, ele não tem resultado. Então, ele precisa estar na academia, ele precisa ir para a academia. A partir do momento que o cara nunca treinou, o cara nunca fez dieta, tu coloca o cara pra treinar 4 vezes na semana e tu pede pro cara evitar as besteiras, o que na cabeça dele é besteira é também muito pontual, mas se tu consegue pedir pro cara evitar as besteiras, em 1 mês o cara vai ter um resultado que ele nunca teve na vida, porque ele já vai conseguir fazer ali pelo menos 16 sessões de treino, e com 16 sessões de treino, ele não vai ter uma hipertrofia, mas ele vai ter, ele não vai ter um grande resultado, mas ele vai ter, por exemplo, uma hipertrofia transitória, ele vai ter um acúmulo de sangue para determinada região, ele vai ter um aumento, o que a gente chama de pump, né? Ele vai ter um aumento do pump, ele vai se sentir muito melhor, ele vai dormir melhor, ele vai ter uma disposição melhor, ele vai melhorar a condição cardiorrespiratória dele, em 16 sessões de treino. Então, é muito pouco para muita coisa. Então, esse aluno da vida real, ele, óbvio, né? Tem aluno que chega para mim e faz, Vitão, eu quero um treino de 40 minutos. Esse treino, para mim, ele é bom, eu abro o jogo. Você consegue, até certo ponto, ter algum resultado. Em algum dado momento, para você ter um resultado maior, ou esse que você espera, só 40 minutos não vai ser o suficiente. Mas nesse momento, se você está parado entre não fazer nada, fazer um treino de 40 minutos, você vai ter um ótimo resultado, ponto. Então, eu sou bem claro, bem jogo aberto com o meu aluno. O que é que você quer, dentro do que é que você quer, o que é que você está disposto a fazer. Se você tem essa vida, eu entendo que isso aqui para você seja melhor dentro da minha opinião. Me diga você. E assim, deixo claro junto com o aluno o que ele quer fazer para a gente alinhar aonde ele quer chegar e a gente consegue ter um bom resultado. Então, para mim, resultado é isso. É, individualmente, construir o que o aluno quer. Agora, isso demanda de tempo, é extremamente individual. E assim, né, como falou, é individual. O resultado é individual de cada um. Quando a gente fala em resultados, qual o resultado que esse aluno quer? Muita gente, às vezes, acontece de tipo, da gente estar numa sala de musculação e muitas pessoas estarem julgando o treino de
em um treinador, de outro, e assim vai. Mas, tipo, você não tem que julgar porque você não sabe qual é o objetivo daquele aluno, o porquê dele estar fazendo determinado exercício. Lógico, a gente tem exercícios que a gente sabe que não São tem... contraindicados para quase todo, É leg de ladinho, é glúteo no graviton, tipo... Puxada atrás. São exercícios que a gente não necessita de incluir eles no treino. Porque ele não tem nenhuma relevância cinesiológica para recrutar nada. Para recrutar nada, em questão de... O custo-benefício não é bom. Não é bom, exatamente. Isso é um consenso, né? Assim, é a ciência, não é a gente que tá falando. A gente ainda vê hoje muita gente fazendo puxada atrás, principalmente, tipo, é um exercício que gera uma sobrecarga ali na região glenomeral gigantesca. Você tá fazendo um exercício completamente disfuncional. Até porque você, quando a gente fala em puxada atrás, na vida toda a gente nunca viu, você vai pular um muro, você não vai pular um muro de costas puxando atrás. É só pensar na função articular, né? Exatamente. A saúde articular vai embora porque é uma sobrecarga onde a gente vai ter um maior comprometimento ali da cabeça do húmero, você vai comprimir sua bússola sinovial, você vai trazer uma rotação medial do seu ombro, puxando atrás da cabeça, não é nem a função articular. Então, eu quero trabalhar o manguito rotador, já escutei essa conversa. Eu quero trabalhar o trapézio, vai fazer trapézio. Eu quero trabalhar o manguito rotador, vai fazer um exercício específico para o manguito rotador. Aí eu quero trabalhar a parte alta das minhas costas. Vai fazer todas as variações de puxadas e remates que tenham, de fato, trabalhar costas, puxando esse gancho, tem muito a ver com biomecânica. A mudança de ângulo, de fato, faz muita diferença. Então, da maneira que você puxa, o ângulo que você puxa, como você está puxando, a conexão neuromuscular para um cara treinado, ele não vai ter tanta contração. Então, ele tem uma consciência corporal tão grande que ele, de fato, consegue fazer, por exemplo, um face pull de uma maneira onde ele vai trabalhar a parte alta do teu trapézio muito melhor do que uma puxada para trás, por exemplo. Então, tem essas dinâmicas e variações que mudam muito. O treino de costas é um treino muito complexo nesse aspecto. Então, assim, fazer uma coisa anti-ciência, tipo, puxar para trás, como você falou, trazer um ponto de desconforto para a articulação glenomeral, colocar essa articulação, que já tem uma predominância de lesão altíssima, para um risco, para fazer uma rotação medial com sobrecarga atrás da cabeça, fazendo uma compressão da bússola sinovial, alongando de forma desnecessária ali o tendão da cabeça longa do bíceps, o tendão supraespinhal, não tem necessidade alguma, não tem relevância fisiológica. Então, tipo, para que eu vou fazer um exercício que o custo dele é muito alto para um benefício nenhum, sabe? Por exemplo, fazer aquele abdominal oblíquo que as pessoas pegam ao halter e ficam paralelamente, né? É o abdominal pinguim, né? De um lado para o outro. Aquilo ali a gente tem quase nenhuma ativação dos oblíquos, dos terços abdominais, dos oblíquos abdominais. E eu vejo muita gente na academia fazendo. Vai para a polia, faça uma rotação de tronco simples, use qualquer tipo de sobrecarga que você consiga fazer com amplitude uma rotação de tronco, de baixo para cima, de cima para baixo. Aí você vai, pega 2 pezinhos e não faz nada. Fica ali, lascando seu quadrado lombar, colocando em risco a sua saúde articular por um exercício que não tem custo-benefício nenhum. Leg de ladinho, mesma coisa, e tantos outros que a gente pode ir citando aqui a fundo. Você falou do... glúteo no graviton. Que a gente não tem recrutamento nenhum ali, quase nenhum das fibras do glúteo. Uma sobrecarga onde você vai estar colocando muito mais a flexão do trabalho de quadril ali, do que qualquer outra coisa, enfim. Aumentando níveis de possíveis drop pélvicos. Tipo, para quem já tem uma predisposição, drop pélvico, gente, para quem não sabe, né? É o desalinhamento da pelve, um lado maior do que o outro, e quando você já tem uma predisposição do lado direito, do esquerdo, ao invés de você trabalhar o exercício unilateral para consertar esse exercício unilateral, a chance é você agravar. Então, veja, mais um custo-benefício, zero. Leg de ladinho eu nem sei explicar. Também não. Foge da minha capacidade de intelectual de tentar explicar qual é o objetivo, qual é o sentimento das pessoas naquele exercício. E assim, quando a gente fala do glúteo no graviton, gente, a máquina graviton, ela foi feita para fazer barra e paralela. Acabou. Apenas. Quando a gente quer trabalhar glúteo, a gente faz elevação pélvica, a gente faz levantamento terra sumô, agachamento livre, subida no banco. Step up. Step up em níveis de ciência, onde que tem a maior ativação de glúteo máximo. Mas é o exercício que mais tem elevação eletromiográfica. O exercício que mais tem elevação eletromiográfica. Não, ativação eletromiográfica, desculpa, do glúteo.
é o step up, é a subida no banco. Exatamente. Não quer dizer que ele é o melhor exercício para hipertrofia, não quer dizer isso. Mas ele tem um grau de relevância importante. Então, quando você pega uma pessoa treinada, quando você tá trabalhando, quer trabalhar determinados feixes do glúteo, a gente sabe que o glúteo é um músculo muito complexo. E tem essa discussão boba, não sei porquê, pra costas tu faz 6 exercícios, pra glúteo é só agachamento e acabou. Não tem, exatamente. Não precisa nem estudar pra saber, de verdade. Porque, assim, se a gente faz, é como eu sempre digo, e até mesmo a questão de, não se divide treino de pernas, mas na cadeia anterior e posterior, a gente não divide também a cadeia posterior e anterior. Se tu não divide peito e costas, por que tu não pode dividir anterior e posterior? E aí a gente não varia o treino o treino de peito em supinos, variações de supinos, de crucifixos, o treino de costas, variações de puxadas e remadas, porque no treino de glúteos a gente não pode variar em variações de extensões de quadril, flexões de quadril, abduções de quadril, agachamentos, levantamentos, tipo... Atingir o glúteo de todas as maneiras que a gente possa, de uma maneira eficiente, não fazendo, né, leg de ladinho. Exatamente. E você vai conseguir ter o resultado. Agora, claro, não é só atingir o glúteo, né? É entender, aí puxa lá para aquilo que a gente falou no começo, tem um drop pélvico ou não, tem uma condromalácia ou não, consegue ter boa amplitude no agachamento, tem um bom padrão de movimento, enfim... Tem todo um contexto. Todo esse contexto, na hora daquela periodização, na hora daquela divisão, vai fazer diferença pra caramba, sabe? Total. E é isso, velho. Acho que resultado, a gente acabou até fugindo um pouquinho do tema, mas falando diretamente do tema. Resultado é isso. Resultado é você entender exatamente o que o seu aluno precisa e se você for sniper ali, conseguir mirar no ponto certo, entender o objetivo do seu aluno e fazer com que case o que você sabe com o comprometimento dele, é resultado na certa. Pra mim, esse é o resumo de resultado. É resultado garantido. Tipo, não tem errado. Quando a gente fala em treino, em gerar resultados, a gente joga um xadrez. E esse xadrez, como é que a gente vai saber chegar no checkmate? A gente analisar o perfil do aluno por completo, pra gente poder realmente entrar com a melhor prescrição que seja mais efetiva para ele. E aí a gente vai gerar o resultado. Com certeza. E aí, a gente finaliza esse episódio hoje com o Vitor. Pedi Vitor aí para deixar um recadinho para vocês, pra gente finalizar mais um episódio do Cast Fit. E aí, Vitor? Deixa um recadinho aí pra galera. Primeiro, eu queria lhe agradecer por mais uma vez estar aqui. Eu tenho certeza que vão aparecer várias outras oportunidades e agradeço demais a parceria de sempre. Você é meu amigo pessoal, sabe disso. E, enfim, eu tô muito feliz. Queria falar para vocês que acreditem no sonho de vocês. Vocês podem muito mais do que dizem para você que você pode. Então, acredite no seu potencial, dê o seu melhor. Parece papo de coach motivacional, mas é verdade. Acredite no seu potencial, dê o seu melhor, escute e filtre o que você escuta e meta marcha. Não depende de ninguém, não. Vá para cima. Então é isso, meu velho. É isso, valeu, galera. Mas finalizando aqui mais um episódio do Cast Fit e simbora. Não esqueçam, hein? Treinem, bebam água, comam frutas e tomem sua creatina. Vamos embora, valeu, então. Valeu, meu velho. Tamo junto demais. É nóis. É nóis.